da questão do binarismo e da questão, tipo, das identidades não binárias, assim. Porque eu tendo a ter acordo com uma questão que ele coloca de como isso entra mais na universidade, no sentido que eu acho que tem uma reflexão que a teoria queer traz e que outros teóricos vão trazer, de ver de como analisar esse processo de uma forma que não está na periferia, apesar de ter uma experiência concreta na periferia em relação às travestis e como o mundo vê essa identidade. Ainda que eu acho que assim, a visão das travestis, de como é visto, em geral, nunca é muito do que é realmente a travesti. Na verdade, sempre de um homem montado, ou um homem fingindo ser mulher, ou um homem se passando por alguma coisa. Então, eu acho que sempre acaba ficando no âmbito do binarismo. Agora, acho que a gente tem que pensar que, assim, uma coisa que eu não concordo com a teoria queer é, por exemplo, reivindicar a abolição do binarismo, etc. Não que eu acho que não deveria acontecer isso, mas porque eu acho que a gente tem que entender que a sociedade que a gente vive hoje, sendo ela capitalista, ela necessita do binarismo para dividir e para garantir esses papéis sociais que a gente veio discutindo aqui todo o tempo. Então, para garantir que as tarefas domésticas sejam função das mulheres e que isso isente os patrões de terem que cuidar das tarefas dos trabalhadores, etc., garantir alimentação, garantir moradia, garantir essas questões, tem que ser binária a sociedade. Então, não tem como a gente querer pular uma etapa ou querer abolir uma coisa, apesar de ser correto, porque essa visão binária ela já começa a se desfazer na realidade, mas no concreto ela não consegue se desfazer até o final, porque a ordem vigente ela obriga que as coisas sejam binárias. Agora eu acho que tem que pensar que as identidades elas vão sendo questionadoras, mas também vão se normatizando. Então há muito tempo a gente vê que os movimentos trans e o movimento LGBT, por um lado, conseguem fazer uma luta contra a homofobia e contra a transfobia em algum nível, que são os limites que tem, em algumas campanhas, etc., mas até que ponto isso também não normatiza e tenta incluir na sociedade capitalista tal como ela é hoje. Então, assim, acho que a questão da aparência, etc., acho que o não binarismo ele tenta quebrar um pouco isso. Porque acho que a questão que a gente estava discutindo da mulher trans, a mulher limpinha, etc., acho que, na realidade, isso não é uma regra. Agora, como é visto pela sociedade, como é colocado, acho que isso se apresenta dessa forma. E as pessoas buscam cada vez ser mais limpinhas, serem mais brancas, serem menos aparentemente travestis, serem menos aparentemente homossexuais, etc. Então, acho que tem uma busca por um estereótipo hegemônico que é heterossexual, é masculino, é homem, é viril e etc., da qual as pessoas buscam se incluir, que tipo, fica uma contradição, que eu acho que é uma contradição tanto ideológica quanto uma contradição material, que a gente tem que pensar como enfrenta. Eu acho que a opressão que tem as pessoas não binárias é uma opressão que ela tem vários níveis. Eu acho que assim, acaba ficando um debate meio de categorizar se isso entra na transfobia, se isso é uma categoria à parte, etc. Eu acho que a reflexão tem que ser um pouco superior a isso, porque tem que partir de um pressuposto que é qual que é a emancipação que garante o ser humano ser plenamente o que ele é. Porque eu me assumi como travesti e, tipo, ter orgulho de falar que sou uma travesti, e se parecer que a barraqueira que seja mesmo, porque eu vou lutar, vou brigar e vou tratar com todo mundo. E é assim que vai ser, porque se não for assim, não vai ter solução. Então, tipo, vamos fazer como tem que ser feito. Agora, a gente se colocar nesse papel e etc., não garante pra mim ter emancipação. Eu consegui os hormônios depois de 2 anos no SUS, brigando, tendo que tratar todo mundo, não me garante emancipação. Se eu conseguir a cirurgia, se eu conseguir tudo, o máximo que o capitalismo pode oferecer não me garante a emancipação, porque a emancipação que a gente quer buscar não está condicionada a uma mera cirurgia. Mas é o quanto a nossa cabeça hoje no capitalismo, com tanta opressão, nos permite imaginar o que a gente poderia ser e desde criança desenvolver a plenitude, de ter uma identidade totalmente, libertária e etc. Tipo, esse sonho de realmente ter emancipação, que é um sonho que às vezes a gente acaba se adaptando um pouco a conseguir uma conquista ou outra, eu acho que isso vai se perdendo ao longo do tempo. E eu acho que sim, temos que questionar mais profundamente, tipo, o que é as normatizações que tem. Então, o sonho máximo de uma transexual é conseguir a cirurgia? É conseguir um emprego? É conseguir, tipo, questões mínimas? Ou isso é o mínimo que a gente tem que lutar hoje para conseguir, sobreviver o dia a dia? Tipo, ter que encarar um Stonewall atrás de outro para conseguir todo dia sair de casa e voltar para casa. Porque você sai de casa sem saber se você vai voltar para casa. Então acho que essa questão da realidade que a gente vive hoje nos põe uma pressão de querer lutar sempre pelo mínimo sem pensar que é possível lutar pelo máximo. E eu acho que isso que eu tentei colocar na minha fala anterior, que é pensar muito, na verdade, de como a gente que está aqui, organizado, enquanto estudantes, enquanto movimento de opressão e etc., a gente consegue pensar realmente que as nossas ideias, que a gente tenta panfleta, discute, etc., são reais e podem virar realidade. Não são mero discurso que às vezes a gente acha, eu vou discutir aqui a lei da João Nery, mas assim, sei lá se vai acontecer ou não. Acho que a gente tem que pensar que sim, pode acontecer. Agora, acho que para pensar a questão das leis, assim, tem um debate de estratégia que eu acho que é importante. Porque assim, na Argentina, por exemplo,
aconteceu todo esse debate em relação a essa lei, foi aprovada, e recentemente teve uma proposta da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que é a FIT, que é uma frente, para quem não sabe, de várias organizações políticas de esquerda, que estavam propondo de ter cotas para travestis transexuais nas empresas estatais e empresas privadas de Buenos Aires. Eu não confio nenhum pingo na Cristina Kirchner, como eu não confio em nenhum governo burguês. Agora, para mim, com certeza, é fundamental saber que ela teve que retroceder um pouco dos limites que a democracia impõe e aceitar que esse movimento tinha força para reivindicar essa questão. Eu acho que isso é importante a gente ver, porque os governos usam de duas medidas, ou a repressão ou a computação. O governo do PT usa das duas ao mesmo tempo, porque na campanha eleitoral da Dilma, todo mundo viu ela falando que ia criminalizar a homofobia, transfobia não, né, porque trans não existe, mas que ia criminalizar a homofobia, etc. Isso é papel que a gente sabe que não vale pra nada, mas assim, é parte de tentar cooptar um setor e falar, não vota no Aécio, que vamos pelo mal menor, etc. E muita parte da esquerda se adaptou ao discurso do mal menor e fez campanha pra Dilma. Hoje fazemos o balanço disso, né? A gente não, né? Porque a gente nunca fez isso. Os grupos de esquerda façam o seu balanço, quem chamou voto e etc. Agora, eu acho importante a gente pensar realmente assim, qual que é a estratégia que a gente tem que sair daqui? Porque assim, a gente tem convicção que o nosso sonho de mudar o mundo é real? A gente acha realmente que é possível ou estamos aqui, tipo, discutindo uma coisa que não é pra sair daqui? Acho que a gente tem esse papel. E estamos aqui para discutir seriamente essas questões. Então a gente tem que pensar, como medidas concretas, por exemplo, de propostas, que a gente tem que pensar como a ANEEL elabora um projeto mais concreto de permanência estudantil, porque assim, vamos pensar só uma coisa, assim, tipo, o Haddad, aqui em São Paulo, teve que reconhecer que as travestis transexuais têm uma situação de vulnerabilidade tão profunda que tem que colocar como preferência das casas lá do CDHU e etc., para esse setor social. Se o Haddad e o município de São Paulo reconhece isso, por que a Universidade de São Paulo se nega a garantir que travestis tenham acesso a estar no CRUSP e na moradia estudantil? Por que tantas universidades se negam até hoje a estar no nome social? Como que as universidades, que são um centro de excelência, onde é o maior acúmulo de conhecimento humano e etc., tipo, consegue reproduzir? Eu acho que pensar que assim, se a gente tem clareza, e eu acho que a ANEEL vem avançando cada vez mais para isso, que a gente só pode confiar nas nossas próprias forças e que a gente só pode confiar na nossa própria organização, a gente tem que entender que a gente tem que avançar muito da missão que a gente tem hoje, porque é muito limitada. E esse debate aqui, eu acho que a Jéssica colocou muito bem, na hora de expressa que a gente está muito atrasado, porque a gente tem que vir para esse debate e ter uma dificuldade de organização do próprio debate e depois uma dificuldade de pensar como avançar em ter propostas concretas para ele, que dificulta a gente pensar como que a ANEEL pode responder a isso. Porque eu acho que a gente tem que sair um pouco do debate, inclusive vai ter outros debates ainda no Congresso, não está nada perdido, nada, né, não estamos em crise aqui, mas assim, temos que entrar um pouco em crise também e falar, tipo, estamos com uma dificuldade de pensar essa articulação, e é comum que seja isso, mas assim, é aqui que vai ter que sair essa articulação, porque não vai ser da Uni. Então, tipo, é concreto, entendeu? A gente sabe disso. Agora, aqui também não tá fácil. É um debate que é difícil, eu acho que é um debate que a gente tem que ver como coloca. Tipo, hoje tivemos três mulheres trans e travestis aqui na mesa, tipo, mas tínhamos que ter homens trans aqui também para representar isso, acho que pessoas não binárias para representar isso, tem que ter mais espaço para discutir isso. Agora, não pode ser só no Congresso que isso aconteça. Para mim é pensar como vamos levar isso para cada local de estudo, para cada universidade que a gente está. A gente não foi levar isso para a base e discutir, e aí o projeto de lei é importante, porque a gente é sério, a gente tem projeto de lei, a gente tem uma proposta. A gente não está aqui falando porque a gente é lunático, a gente quer mudar as coisas só com a nossa